Continuamos com a série de entrevistas do Diário de Notícias aos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Connosco temos Bruno Mascarenhas, que é o candidato do Chega. Foi nos últimos 4 anos deputado municipal, aliás, teve muito recentemente o protagonismo de liderar a moção de censura ao executivo de Carlos Moedas. Bom dia, Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu pergunto-lhe, olhando para as várias sondagens, a poucos dias das eleições autárquicas de 12 de outubro, com as coligações encabeçadas por Carlos Moedas e Alexandre Leitão em empate técnico, se acredita que o Chega será imune aos apelos para o voto útil? Antes de mais, Leonardo, bom dia. Muito obrigado ao Diário de Notícias, uma instituição centenária que muito prezo pelo convite. Nós não nos preocupamos, de facto, com as sondagens e eu entendo que esta questão do voto útil é uma forma do sistema condicionar, e eu estou perfeitamente ciente do que estou a dizer, condicionar os eleitores. Porque na realidade não existe outra alternativa do que um partido que venha fazer a ruptura. Quando nós dizemos voto útil em quê? Num PS, no PSD, que são exatamente a mesma coisa, que gerem a cidade há décadas exatamente da mesma forma, que têm acordos de corrupção entre eles, como foi o caso de Tutti Frutti, onde nós vemos que há uma combinação entre os partidos para tu ficas com uma junta, eu fico com a outra, e portanto aquilo que nós vamos fazer é dominar os negócios da cidade de acordo com os interesses partidários. Isso não é qualquer opção. Portanto, os partidos estão habituados a utilizar esta dialética, ou um ou outro, quando na realidade são praticamente a mesma coisa. E daí que o apelo ao voto útil é talvez da coisa mais absurda da democracia portuguesa. Estou a dizer isto porque as pessoas são completamente enganadas, induzidas a um sentido de voto, quando na realidade estão a votar na mesma coisa. Portanto, isso é enganar completamente as pessoas. E o sistema tem provocado e tem feito, repare, quando nós temos sondagens em que são entrevistas telefónicas, porque se fosse de voto em urna, que são aquelas que nos dão uma maior percentagem, eu ainda consigo compreender. Agora, entrevistas telefónicas, onde as pessoas ainda sentem, às vezes, algum receio de saber com quem é que estão a falar e de estarem a responder dizendo que vão votar no Chega. Naturalmente, isso acaba por nos penalizar. E, portanto, nós não damos muito crédito, por todo o respeito que tenhamos pelas pessoas que fazem as sondagens, não damos o crédito que poderíamos dar se fosse outro o método utilizado. De qualquer forma, está preparado para a eventualidade de vir a ser responsabilizado pela vitória de Alexandre Leitão, que já foi cognominada de candidata de Bangladesh pelo vosso partido? Nós, é a palavra de honra que é completamente indiferente. Porque, como digo, em termos de políticas, em termos daquilo que é na mobilidade, na habitação, a cidade, até mesmo na educação, saúde menos, porque a saúde é só a construção dos centros de saúde, mas na segurança, na imigração, todos esses setores da cidade, da ação social, tudo isso são exatamente iguais. Portanto, é-me indiferente, digo mesmo isto, é-me indiferente quem é que ganha. A minha preocupação é, enquanto dirigente do Chega, enquanto candidato do Chega à cidade de Lisboa, a minha preocupação é o que é que nós podemos fazer para mudar este sistema. E, portanto, como eu vejo e que eles são exatamente iguais, inclusive na própria agenda woke, o engenheiro Moedas teve uma agenda woke este mandato, desde logo na marcha LGBT, em promover, portanto, o Europride, ou seja, eles não têm o mínimo cuidado, são exatamente iguais, portanto, aquilo que nós entendemos é que isto tem que mudar. E as pessoas estão fartas, e as pessoas precisam de uma alternativa a este sistema que está montado, em que se revezam uns com os outros, aparentemente são partidos diferentes, mas na realidade são iguais. Portanto, como me faz a pergunta, não me sinto nada responsabilizado. Acho que os lisboetas saberão escolher e, se quiserem continuar com mais do mesmo, continuem com mais do mesmo. Mas estão já a começar, muitos deles, a abrir os olhos relativamente àquilo que é a realidade e, portanto, a nossa função também é dizer às pessoas, atenção,
isto é exatamente a mesma coisa. Isto é a outra face da mesma moeda, para utilizando aqui a expressão. E então, na prática, o que é que será um resultado positivo para o Chega em Lisboa? Nós, obviamente, esta candidatura, quer em termos de programa, que é um programa que vai ser apresentado amanhã. Amanhã estamos a gravar esta entrevista na sexta, portanto terá sido apresentado no sábado. Exatamente, no sábado às 6 da tarde, onde nós de facto temos não só um programa que é completamente um programa de ruptura, é um programa que nas várias áreas da governação da cidade é completamente diferente daquilo que tem sido o paradigma anterior, e em termos da equipa, porque é muito importante também dizer, e vão ser apresentadas as pessoas, que são profissionais de várias áreas de atividade, da gestão, da saúde e de outras, que me dão totais garantias, que não são nenhuma imposição partidária, ou seja, a minha equipa não é imposta nem pela Conselhia, nem pela Distrital, nem por qualquer outro setor do partido. É uma escolha minha, de quadros de alta relevância no partido, de militantes do Chega, que querem participar, que entraram para o partido e que querem, de facto, dar o seu contributo à sociedade, que já tiveram o seu percurso e que estão realmente nesta candidatura. E daí que, sinceramente, eu entendo que nós estamos muito preparados, não só para ganhar a cidade, portanto, porque temos as pessoas para esse efeito, há um know-how e um conhecimento também da minha parte, que sou o líder e tenho essa responsabilidade, e portanto, sinceramente, não acho que haja qualquer problema quanto à penalização, nem de números. Sim. Eu quero é ser o número 1 em termos de... Porque há duas corridas aqui, já agora para explicar, há duas corridas aqui. Há para ganhar a Câmara e há uma segunda corrida para ser o partido com maior influência, com o maior número de vereadores. E entendo que o Chega pode, de facto, ser esse partido com o maior número de vereadores e, portanto, ter uma posição decisiva na governação da cidade, seja a liderar, seja a encontrar uma forma de ser importante em tudo aquilo que sejam as medidas para a cidade. Portanto, para nós é indiferente. Queremos ganhar, se não ganharmos, e se eu não ganhar, então que tenha a possibilidade de condicionar e defender a cidade, que é o nosso lema, defender Lisboa. Sim, no limite, mesmo que o Chega seja a terceira força mais votada, é muito possível que seja um fiel da balança entre dois blocos. Exato. Nós, fazendo as contas, aos 17, portanto, presidente mais 16, nós temos a expectativa, de facto, de conseguirmos, e Leonardo, eu vou-lhe dizer isto, quando digo conseguirmos, ter a capacidade de alguma forma, sermos nós a dar a força às nossas políticas. Eu repare, em 75 deputados à Assembleia Municipal, éramos 3, eu era o líder da bancada e conseguimos, de certa forma, condicionar muitas das políticas do Engenheiro Moedas. Fomos nós que lançámos um conjunto de políticas, inclusive até na parte da imigração, da habitação, da segurança, na questão da mesquita. Quer dizer, sozinho eu consegui suster a construção da mesquita do Martim Muniz, sozinho. Portanto, porque consegui mostrar que os lisboetas não queriam e os partidos do sistema recuaram precisamente porque perceberam que, se fossem a jogo, e eu disse ao próprio Engenheiro Moedas, se o senhor fizer a Mesquita da Moraria, não é pelo facto de ter sido uma decisão anterior, quer do PS, quer do PSD, mas, sobretudo, porque é assim que eu lhe vou imputar as responsabilidades e é assim que os líderes lisboetas vão imputar as responsabilidades. E, portanto, ele entendeu recuar, e bem, porque, de facto, seria muito complicado naquela zona que já está guetizada, termos ainda por cima ali uma situação daquele tipo. Falando em Assembleia Municipal de Lisboa, seria irónico que, se a moção de censura que apresentou ao Executivo de Carlos Moedas e que só recebeu o voto favorável do PPM, além dos deputados do Chega, se fosse confirmada nas urnas a 12 de outubro? O Engenheiro Moedas, neste momento, eu já disse isto, ele está capturado pelo seu partido. Veja como ele teve que mudar todo o seu Executivo.
tem neste momento uma equipa nova imposta, não só pelos parceiros da coligação, inclusive até no caso do CDS, ele tem uma pessoa que até nem queria, o único vereador que se mantém é aquele que ele não queria, que é o vereador Diogo Moura. E, portanto... No limite acaba por ser a pessoa que terá mais experiência naquele eu não ponho em causa a capacidade de trabalho do vereador Diogo Moura e o seu conhecimento da cidade, não ponho em causa, mas depois quando passa para a parte da aplicação prática e das suas políticas são um perfeito desastre. Portanto, quanto à pergunta, só para recapitular, eu entendo que o engenheiro Moedas, se for penalizado, é pela sua incapacidade de gerir a cidade, desde logo também, até por causa do elevador da Glória, que foi o efeito mais notório da falência da gestão dele e, portanto, da falta de fiscalização, porque o que é comum a quase todas as áreas da cidade? E quando nós falamos com comerciantes, quando falamos com moradores, o que é que as pessoas se preocupam sobretudo? É a falta de fiscalização. Isso é transversal à higiene urbana, isso é transversal ao licenciamento zero, isso é transversal a uma série de áreas que não há fiscalização e, portanto, as pessoas estão em casa, veem barulho, não é cumprido o regulamento do ruído. Porquê? Porque não há fiscalização e não há, sobretudo, a coragem de tomar medidas. E, portanto, quando nós falamos deste tipo de situações, o engenheiro Moedas está muitíssimo condicionado pelo mandato que foi uma desgraça. Quer dizer, como é que o engenheiro Moedas se lembra, no final do mandato, depois de 4 anos em que se diz que a cidade está suja, em que foram despejados milhões de euros nas juntas de freguesia para precisamente limparem os ecopontos, e a Câmara diz, não, afinal, isto foi tudo dinheiro deitado à rua, agora vamos fazer outra coisa diferente, que é vamos centralizar a higiene urbana. Não fazem a mínima ideia do que estão a fazer. Todo o trend, portanto, todas as dinâmicas de higiene urbana são no sentido da descentralização. Quanto mais próximo nós estivermos dos pontos onde há sujidade, mais rapidamente nós podemos limpar. O problema não é esse, o problema não é o sistema estar descentralizado, o problema é falta de fiscalização. É nós não dizer, é a Câmara que tem naturalmente sensibilidades com as juntas de freguesia, não dizer às juntas de freguesia, meus caros amigos, vocês têm que fazer o vosso trabalho. Os vossos cantoneiros, vocês também têm que os fiscalizar, ver o que é que eles estão a fazer. E eu tenho o maior respeito pelos cantoneiros das juntas de freguesia, da mesma maneira que tenho o maior respeito pelos cantoneiros da Câmara Municipal. Mas nós temos que ser profissionais e muitas das vezes aquilo que eu digo é que não há qualidade por parte dos gestores, neste caso os autarcas eleitos das juntas de freguesia, que não têm qualquer aptidão e, portanto, estes são bois que são colocados por parte dos partidos, e isto é um problema que está a montante, que é muito grave, é que as pessoas que ascendem aos cargos políticos não têm qualidade, não são escolhidas não pelo seu mérito, não pela sua capacidade profissional, mas porque são aparelhistas e, portanto, são colocados e depois não sabem se têm milhões de euros. Uma junta de freguesia tem 6 praticamente a 10 milhões de euros, portanto, depende da sua dimensão, para gerir por ano. E, portanto, estamos a falar de fortunas e que depois são mal aplicados, porque as pessoas mais se preocupam depois em distribuir taxos e assessorias neste caso pelas juntas e pela Câmara e pelos gabinetes, do que propriamente em fazer o trabalho que é suposto de ser feito. Gostou de ver Carlos Moedas a pedir mais 500 agentes da PSP ao Governo, a insistir que deve haver mais 100 elementos na Polícia Municipal, a referir que o número de abusos sexuais disparou na parte da cidade que inclui Arroios e Santa Maria Maior? Eu acho que o engenheiro Moedas é um fantasma dele próprio. Neste momento, quer dizer, ele está completamente de cabeça perdida. Ele há 4 anos dizia e afirmou, porque eu vou me impor, o Presidente da Câmara de Lisboa, e tem de facto, o Presidente da Câmara de Lisboa é o principal autarca do país, é o Presidente da capital, tem uma capacidade de influência muito grande. Ele há 4 anos pôs-se em bicos de pés a dizer que eu vou acontecer. E o que nós verificamos
é de uma diminuição do número dos polícias municipais. Não houve qualquer forma de conseguir atrair junto da administração interna. Ele só recebeu 25, ainda por cima do anterior governo. Este atual governo, que é do PSD, que é da cor dele, não lhe deu efetivos e, portanto, nós até decrescemos a nível do número de efetivos da Polícia Municipal. Isto é uma loucura. E, portanto, como é que ele agora tem a capacidade de chegar ao pé dos lisboetas e chegar ao pé do governo e dizer que vai ter mais 500 PSPs ou vai pedir mais 500 PSPs para a cidade e mais 100 para a Polícia Municipal. Isso não faz qualquer sentido. Ele não é a pessoa capaz, ele não se vai impor e as pessoas já perceberam que ele não vai ter essa capacidade. Isso tem a ver diretamente com o receio da progressão eleitoral do Chega? Eu admito que muitas das questões que nós levantamos, por exemplo, relativamente à imigração, ainda no debate da RTP, disse porque eu fui o primeiro a falar de imigração. Pois foi o primeiro a falar de imigração, mas para atrair e para trazer mais e mais imigração. Quando nós, aquilo que dizemos é que queremos suster. O Engenheiro Moedas andou durante anos e eu, que já sei, ou que já sabia do que é que me ia acontecer em termos de candidatura à Câmara há algum tempo, fiz de propósito para chamar a terreiro o Engenheiro Moedas e obrigá-lo a dizer aquilo que ele, no fundo, andou sempre a dizer ao longo de 4 anos, que foi: nós somos uma cidade aberta, multicultural, com todas as implicações sociológicas que isso implica, com o tipo de imigração que isso implica, e na realidade ele veio confirmar isso para agora, na campanha eleitoral, desdizer tudo aquilo que disse em 4 anos, que no fundo que demonstra que não há qualquer credibilidade nas suas afirmações. É óbvio que a agenda do Chega é a agenda correta e os lisboetas já perceberam isso e os portugueses já perceberam isso, de forma até que estão cada vez mais a dar-nos razão e cada vez mais a aderir, porque é insustentável que a cidade consiga absorver esta invasão autêntica que está a acontecer. É insustentável e, portanto, o Engenheiro Moedas vem agora ao arrepio de tudo aquilo que disse durante anos, estar a infletir o discurso, e evidentemente isso é completamente fake, e como eu digo, o próprio Engenheiro Moedas já está de cabeça perdida, é um fantasma dele próprio, para não lhe chamar outra coisa do seu partido. Enquanto autarca, que impacto é que espera na cidade da aplicação da nova lei de estrangeiros? Eu tenho a dizer-lhe que tenho dúvidas muitas que a nova lei dos estrangeiros tenha para já um impacto na cidade. Eu acho que aquilo que temos que fazer para já é estancar esta invasão. Mas, por exemplo, nós não temos na cidade de Lisboa um centro para acolher pessoas que foram identificadas que são imigrantes ilegais para deportação. Não temos. Essas pessoas vão para um centro no Porto. Ficam lá, se não me engano, 60 dias. Se ao fim de 60 dias o processo não for, portanto, não terminar, que é o que a maior parte das vezes acontece, portanto, em 60 dias não se consegue terminar um processo para efeitos de deportação, a pessoa é liberta. E, portanto, veja só o que é que nós temos. Aquilo que é uma das nossas propostas é exatamente criar um centro em Lisboa, em consonância com a Polícia de Segurança Pública, que é quem gera, portanto, já tem uma unidade de 20 elementos na cidade para identificar precisamente estas pessoas, e estamos a falar de todo o tipo de imigração ilegal. Portanto, veja só, é manifestamente pouco, mas nós temos de ter um centro para onde possamos deter estas pessoas para efeitos de deportação. Portanto, se não tomarmos medidas, se a própria Câmara não tomar ela própria medidas de fornecer instalações, porque é a única coisa que nós podemos fazer, nós não podemos ter pessoas a tomar conta destes imigrantes ilegais, tem que ser a Polícia de Segurança Pública. Mas se a Polícia disser, nós temos 10 guardas, 10 polícias para estar aqui a tomar conta destas pessoas, é uma coisa. Se precisarmos, se disserem que temos 100, temos que arranjar então umas instalações muito maiores. E isso é algo que nós temos que fazer enquanto município. Se não for isto, tudo o resto que são outras políticas, no meu entender, são meros paliativos. E então, muito diretamente, deixe-me fazer uma pergunta. Acredita que Lisboa consegue funcionar sem os milhares e milhares de estrangeiros que asseguram a maior parte dos serviços, a maior parte do comércio? Nós temos 2 tipos de imigração. Há uma imigração que per si
é uma imigração que só funciona na economia paralela. E, portanto, onde nós vemos estas lojas de fachadas, que nós já alertámos inúmeras vezes, as ditas lojas de souvenirs, que não faturam e cujo negócio é só a vinda de imigrantes que pagam um determinado valor para terem um contrato. Portanto, ou seja, muitas vezes estamos a falar de 7.500 euros, para dar alguns exemplos, 7.500 euros para vir, 7.500 euros para ficar. Portanto, são pessoas que quase, em termos de negócio, representam cerca de 15.000 euros. Agora veja, se nós tivermos contratos de trabalho que custam de 100 pessoas, que é isso que muitas vezes temos numa loja que não está lá ninguém e que são criadas por estas máfias. Veja quanto é que isto representa em termos de volume de negócio, porque o negócio em si não é a venda dos pinos, isso é a fachada. O que é um negócio é exatamente, e as autoridades sabem disso, e a polícia sabe disso, e eu espero que o Estado olhe bem para isto, porque tem que cruzar dados com a Segurança Social, tem que cruzar dados com as finanças e tem que fazer uma fiscalização efetiva dessas situações e tem que realmente resolver o problema prendendo estas máfias. Mas como é que eu vejo isto em termos de imigração? E agora, Leonardo, novamente, se puder repetir outra vez a pergunta. Sim, basicamente, como é que Lisboa funcionaria sem todos estes milhares e milhares de estrangeiros que asseguram o comércio e os serviços? Depende. Eu estava a dizer, há dois tipos de imigração. Há esta, portanto, que é da economia paralela e das máfias, portanto, que não nos traz e não aporta absolutamente nada. E depois há uma imigração que naturalmente tem que estar de acordo com as necessidades da economia, com as necessidades, neste caso, dos principais serviços que estamos a falar, que é construção e turismo. E essa resta saber se nós estamos a recrutar quem queremos e com a qualidade que queremos. E eu tenho também as maiores dúvidas. Portanto, mas aí há barreiras culturais, não se deve ir buscar imigrantes de certos países? Naturalmente, eu já disse isto. Mas como é que se define quais são os países certos para ir buscar imigrantes? Nós temos uma questão, isto é uma questão civilizacional. Que está estudado, que está aprovado, que na Europa temos inúmeros exemplos. É uma questão civilizacional. Há civilizações que são contrárias às nossas e, portanto, inclusivamente há a teoria do choque civilizacional. E isto é compreensível. Há pessoas que, por mais que nós queiramos, nunca verdadeiramente se irão integrar. Até por uma questão de afirmação religiosa. E há religiões que são dominantes e há religiões que são expansionistas. E nós temos que ter isso em consideração. Portanto, tudo o que seja imigração que venha de países com os quais nós temos uma afinidade cultural e religiosa, muito bem-vindos, precisamos deles, são países irmãos e, portanto, onde essas afinidades poderão estar perfeitamente claras. Todos aqueles países que utilizam e abusam o nosso sistema para entrar e para nos dominar, esses não queremos. Portanto, eu estou a dizer isto porque, como lisboeta, preocupa muitíssimo esta invasão que está a ser feita de algumas comunidades e da promoção, até nos países de origem, do destino de Portugal para este efeito. E, portanto, eu acho que nisso nós temos que ser muito claros e rejeitar. Refere-se em particular ao Bangladesh e ao Paquistão. Bangladesh, Paquistão, Afeganistão, até de alguns outros países do Médio Oriente que vieram para Portugal. Alguns, e eu gostava também já agora de fazer aqui uma distinção. Alguns que fogem, que são verdadeiros refugiados cristãos, que são perseguidos violentamente e mortos nestes países. Evidentemente nós temos que olhar para eles de outra forma. Todos aqueles que de facto vêm com um propósito que não é um propósito benigno e que vêm prejudicar a economia portuguesa e a população portuguesa, eu também já disse isto, e que tratam as mulheres mal, e portanto as mulheres no seu conceito são coisas, e isso para mim choca-me, e portanto nós temos que ser muito claros, muito firmes na defesa daquilo que é a nossa cultura, que são os nossos valores, os nossos princípios e no fundo aquilo que é a nossa pátria. Uma medida que já é conhecida do vosso programa é a ideia de transformar inquilinos de habitação social da Câmara em proprietários. Que
que indicadores é que tem de que haja a apetência dessas pessoas para quererem ser proprietários? As pessoas têm o sonho de ter a sua própria casa. E nós temos estado muito nos bairros, falamos com as associações de moradores. Ou seja, isto não é uma ideia que surge da cabeça, isto é de uma prática constante no terreno e de perceber que há dois tipos de inquilinos. Há os inquilinos cumpridores e os não cumpridores, em que no tempo do Partido Socialista 20% da habitação social não pagava renda, 20%, e o Engenheiro Moedas só conseguiu recuperar, e a Gebalis só conseguiu recuperar 7%. Portanto, ainda há 13% da população da habitação social em Lisboa que não paga. E, portanto, aos cumpridores, e isto é uma questão financeira, uma questão económica, nós temos que lhes dar a possibilidade de poder comprar. O Regulamento Municipal da Habitação Social permite a aquisição do imóvel ao fim de algum tempo e com uma medida tampão que é ou de 7 ou 10 anos. Portanto, isso é algo para não termos a situação da dita especulação imobiliária. Mas as pessoas que durante 10 anos, 20 anos, muitas delas e até às vezes mais, que já pagaram a sua renda de uma forma certinha, que são cumpridores e que até vêm os do lado a não pagar, esses nós queremos dar a oportunidade de comprar. Porquê? Porque eles estimaram o seu imóvel. E esses são aqueles que depois vão criar um regulamento de condomínio e vão permitir que o parque habitacional da cidade de Lisboa esteja estável. E as pessoas estão na disposição de o fazer, estão na disposição de comprar a sua casa. É algo que me parece que é justo e que vai ajudar muito a Câmara, primeiro, não só em termos daquilo que é a angariação de receita, mas sobretudo retirar um peso imenso que o Engenheiro Moedas, por exemplo, gastou neste mandato, foram 560 milhões de euros, neste caso em habitação social, portanto, mas que no fundo são obras de fachada, portanto foram feitas uma série de obras numa série de bairros, mas que praticamente é só a fachada dos edifícios, mas em que o miolo, o interior, ficou por reparar. E portanto é insustentável. Imagine só quanto é que representa manter cerca de 25 mil fogos na cidade de Lisboa. Não há dinheiro para isto e está a onerar muitíssimo os orçamentos camarários para todo o sempre. E, portanto, enquanto estes partidos do sistema, por isso é que é a ruptura, enquanto os partidos do sistema querem ter as pessoas da Gebalis a dizer, olha, eu hoje pago 100 euros de renda, está-me a correr mal, quero baixar a renda. E a Gebalis diz, sim senhora, vai baixar a renda, mas depois, a seguir, tenho que votar no partido que eu lhe disser. Porque, repara, eu estou aqui a simplificar, mas não é se calhar feito de uma forma tão direta, mas na prática é isto que acontece. E daí as sensibilidades partidárias que têm existido ao longo de décadas entre o PS e o PSD relativamente a este assunto. Já que fomos nesse tema, nas questões de mobilidade, essas lealdades políticas são uma grande parte do problema, em sua opinião? Claro, então veja o que tem saído recentemente na comunicação social relativamente à quantidade de quadros do PSD que foram metidos na EML e, portanto, veja lá como é que na EML, e isto é importante também ser dito, as coimas passaram todas, iam para a Câmara e passaram todas para a EML e para sustentar, se calhar, esta clientela política que tem ordenados elevados e que realmente me parece que é absolutamente abusivo. E então aquilo que se passa também na Carris, onde é uma falência completa, onde eu espero que as autoridades policiais e que o Ministério Público consiga apurar exatamente o que é aquilo que aconteceu de, provavelmente, empresas que têm sensibilidades com quadros diretores da Carris e que possam, de facto, verificar o que é que se passou relativamente até ao elevador da Glória e porque é que não há fiscalização, porque é que há estes contratos de adjudicação direta, porque é que empresas que prestam serviços à Carris não têm, os seus quadros não são certificados e, portanto, o caderno de encargos diz que as empresas não têm que ter quadros certificados e depois ganham os contratos e depois é que vão contratar as pessoas. Este tipo de situações é absolutamente vergonhoso e, portanto, é evidente que isto tem a mão de uns e de outros e portanto, e com a conivência de uns e de outros. E daí que nós dizemos que esta gestão
do PSD foi um falhanço completo. Houve muitos trabalhadores da Carris que foram denunciar aquilo que se passava, e quem diz na Carris, mas também diz na higiene urbana, nos Olivais, onde há os quadros dirigentes também têm muitas sensibilidades partidárias, e portanto nós temos que fazer em todas as empresas municipais uma perfeita limpeza, mas é uma limpeza cirúrgica de quadros dirigentes que se perpetuam, que nem permitem que os outros ascendam, e há muita gente com muita qualidade nos quadros da Câmara e das empresas municipais que conhece a atividade e que está disponível para trabalhar. Eu fugi um bocadinho à questão, mas para as pessoas perceberem o que é que está em causa. Estando o nosso tempo a chegar ao fim, vou-lhe fazer uma pergunta muito clara, Bruno. Neste momento, não se sabe se será o caso de Lisboa, mas é muito provável que o Chega não só aumente muito a sua representação em executivos camarários, um pouco por todo o país, como venha a assumir a presidência de várias câmaras. Acha que isso será o teste do algodão com que os adversários contam para mostrar que o Chega fará o mesmo que os outros? Acho justo. Ou seja, acho que é importante que o Chega comece a assumir poder. Nós viemos realmente para reformar, viemos para mostrar que somos capazes de fazer melhor, e sinceramente acho que não é difícil fazer melhor, tendo em conta a realidade que temos. Cada vez as pessoas estão mais insatisfeitas, cada vez os dinheiros públicos são pior utilizados, e portanto nós estamos aqui com esta vontade de fazer melhor, e portanto acho que o Chega, enquanto partido, tem que ter a oportunidade de governar e mostrar realmente que sabe e que é capaz de fazer diferente. Portanto, um pouco como naquela célebre frase do Ruben Amorim: e se correr bem. Como a fase do Ruben Amorim, isso correu bem, e ninguém realmente esperava, e eu próprio na altura não esperava que ele tivesse essa capacidade, e foi capaz. E portanto acho que devemos dar uma oportunidade para mudar, porque mais do mesmo estamos fartos. Muito obrigado, Bruno. Estivemos a entrevistar Bruno Mascarenhas, candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Voltaremos com mais entrevistas em www.dn.pt.